Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos. Nós estamos na segunda parte que trata das manifestações espíritas, no capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Item 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas, desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, o demonstra, que no estado de separação possam os dois corpos gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Item 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isso é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. O médico do lugar, testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelos que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre e é que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. Item 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher
e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, possível se torna as mesmas modificações do que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira, porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima, número 78 e seguintes. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Item 124. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que a que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo que tal se pode dar, não dizemos que o fato se tenha produzido. Apenas reportamos-nos à teoria do peso específico. Quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a possibilidade nem a sua impossibilidade. Dado, entretanto, que ocorra, a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória, de nenhum modo o infirmaria. Importa, se não esqueça, que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes, números 96 e seguintes. Item 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos na Revista Espírita em fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos, tão somente, que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar
completa ilusão.